flexível, jersey e algodão. Coloque o botão seletor de pontos na posição F. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Selecione S1 no botão do comprimento dos pontos. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Este ponto é ideal para costurar elásticos, unir e dar acabamento em uma única operação. É muito usado para tecidos levemente flexíveis ou normais, como linho e tweed. E até para tecidos médios e pesados, como algodão. Utilize o calcador de uso geral. Coloque o botão seletor de pontos na posição G. Selecione entre 3 e 5 no botão da largura dos pontos. E posicione S1 no botão do comprimento dos pontos. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Este ponto é usado para acabamentos em malhas e também para decorar. Use a sua imaginação e criatividade para fazer peças exclusivas. Utilize o calcador de uso geral. Coloque o botão seletor de pontos na posição C. E coloque o botão do comprimento dos pontos em S1. Posicione o botão da largura dos pontos entre 4 e 5. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Coloque o botão seletor de pontos na posição A e coloque o botão do comprimento do ponto em S1 ou S2. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Coloque o botão seletor de pontos na posição B. O botão do comprimento do ponto deve ser posicionado em S1 ou S2. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Estes pontos triplos flexíveis são ideais para mangas, bainhas, golas e cavas. Também são muito utilizados para pesponto decorativo e costuras que exijam muita resistência. No botão seletor de pontos, as posições I, J e K correspondem aos pontos decorativos. Usando a sua criatividade, você poderá decorar toalhas de mesa, toalhas de banho, lençóis, panos de prato e muito mais. Coloque o botão do comprimento do ponto entre meio e 1. Regule a tensão da linha entre 2 e 3. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Faça testes em amostras de tecidos para se familiarizar com os resultados. Para fazer o caseado do botão, utilize o calcador para casear. O calcador para casear tem traços de marcação. Por meio deles, você determina o comprimento da casa de acordo com o tamanho do botão desejado. Meça o tamanho do botão e depois coloque-o no pé calcador. Ajuste o botão do comprimento do ponto em meio. Selecione a posição de caseado 1 no botão seletor de pontos. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Costure até atingir a marca. Pare, levante a agulha, girando o volante em sua direção, gire o botão seletor de pontos para a posição de caseado 2 e costure uns 4 pontos. Levante a agulha girando o volante em sua direção e gire o botão seletor de pontos até a posição de caseado 3. Costure o outro lado da casa até atingir a marcação. Levante a agulha girando o volante em sua direção e volte o botão seletor de pontos para a posição de caseado 4. Costure mais uns 4 pontos para fechar o caseado.
Levante a agulha girando o volante em sua direção e corte os fios. Em seguida, utilize o abridor de casas para fazer a abertura do caseado. Utilize um alfinete para limitar o corte. Utilize o calcador de uso geral. Encaixe o isolador de dentes. Levante a agulha girando o volante em sua direção. Coloque o tecido a ser costurado. Coloque o botão escolhido entre o calcador e o tecido. Abaixe o pé calcador. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Selecione o ponto B no botão seletor de pontos. Ajuste a largura correta do zigue-zague, que deve corresponder com a distância dos furos do botão. Selecione 0 no botão do comprimento dos pontos. Para evitar acidentes, não pressione o pedal durante este procedimento. Se houver necessidade de ter uma folga entre o botão e o tecido, coloque um alfinete ou uma agulha de mão no meio do botão antes de costurar. Depois de pronto, retire o alfinete ou a agulha de mão. Costure devagar, mais ou menos 6 pontos. Levante o calcador e retire o tecido. Puxe a linha para o avesso e dê um nó. Corte as linhas. Para costurar botões de 4 furos, costure 2 furos, depois vire o botão para frente e costure os 2 furos de trás. Existem várias maneiras de se pregar zíperes. Vamos aprender uma delas? O calcador de pregar zíperes pode ser encaixado do lado direito ou esquerdo, de acordo com o modelo do zíper e a peça a ser costurada. Troque o calcador de uso geral pelo calcador de pregar zíperes. Antes de começar, o zíper já deve estar alinhavado na peça. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição A e o botão da largura dos pontos na posição de agulha centralizada. Ajuste o botão do comprimento dos pontos entre 1 e 4, de acordo com a espessura do tecido. Abaixe o pé calcador com o tecido e o zíper a ser costurado. Acione o pedal e costure um lado do zíper. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido e faça alguns pontinhos para arrematar. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido novamente, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Levante o pé calcador e retire o tecido. Corte as linhas. Retire o alinhavado e o zíper estará pronto. Encaixe o guia para acolchoado no suporte existente no pé calcador. Utilize o calcador para uso geral. Ajuste a distância desejada entre as costuras. Regule a tensão da linha entre 3 e 5 e coloque o botão do comprimento do ponto entre 1 e 4. Coloque o seletor de pontos na posição A. Coloque o acolchoado a ser costurado e comece a costurar. Faça a primeira linha de costura guiando-se pela borda do tecido e, posteriormente, utilize esta primeira linha de costura para guiar a outra linha de costura que será feita. Continue fazendo as outras linhas de costura, mantendo a mesma distância previamente ajustada. Utilize o calcador de uso geral. Selecione o ponto reto A. Posicione a largura do ponto com a agulha centralizada e o comprimento do ponto entre 2 e 4. Posicione o tecido a ser cerzido sob o calcador. Abaixe o calcador e alternadamente costure para frente ou para trás usando a alavanca de retrocesso. Repita este movimento até que a área a ser cerzida seja preenchida com as linhas de costura. Faça peças românticas e femininas costurando rendas em camisolas, baby dolls, lingeries, blusinhas, saias, entre outras. Utilize o calcador de uso geral. Selecione o ponto reto A. Selecione a posição de agulha centralizada no botão da largura e ajuste o botão do comprimento entre 2 e 4.
levante o pé calcador e coloque o tecido a ser costurado. Dobre a borda do tecido aproximadamente 6 mm e insira a renda sob a borda. Comece a costurar. O patchwork é muito usado para fazer consertos ou remendos em roupas e também para customizar peças. Ele é ideal para unir duas peças de tecidos, deixando um pequeno espaço entre elas, e também é perfeito para costurar elástico, unir e dar acabamento em uma única operação. Utilize o calcador de uso geral. Selecione G no seletor de pontos. Posicione o botão da largura dos pontos entre 3 e 5 e o botão do comprimento dos pontos em S1. Antes de unir as duas peças, prepare os tecidos. Dobre as bordas e passe com o ferro. Costure sobre a fresta, permitindo que a agulha toque os dois tecidos. Antes de limpar a sua Gingenius Plus, desligue o interruptor de energia para evitar acidentes e siga atentamente os procedimentos a seguir. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta e remova a agulha. Levante o pé calcador e remova o calcador. Remova os parafusos e a chapa da agulha. Remova o pé calcador. Limpe os dentes utilizando uma escovinha ou um pincel. Recoloque a chapa da agulha, os parafusos, a agulha e o calcador. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Retire a base removível e abra a tampa. Retire a caixa de bobina segurando pela haste e afaste as alavancas de trava. Retire o aro da lançadeira. Em seguida, retire a lançadeira segurando pelo pino central. Limpe e lubrifique. Volte a montá-los na sequência inversa. Recoloque a lançadeira segurando pelo pino central o aro da lançadeira e prenda as travas. Por último, recoloque a caixa da bobina. Viu quanta coisa é possível fazer com a sua Gingenius Plus? Mas lembre-se de ler atentamente o manual de instruções. Deixe-o sempre à mão, pois ele foi preparado para facilitar o seu trabalho e esclarecer as suas dúvidas de modo simples e didático. Em seu manual, você também vai encontrar o número de telefone da nossa central de atendimento, para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo dar sugestões. E para sua maior comodidade, a Eugin oferece os melhores serviços de suporte através de uma ampla rede de assistências técnicas autorizadas espalhadas por todo o país. No blog da Eugin, você encontra o passo a passo para aprender a fazer lindas peças de decoração para casa ou escritório e diversos itens para deixar você sempre na moda. Eugin Genius Plus, sua nova companheira de costura.